paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e você se encontra neste dia no canal Bíblia e Teologia. Nós estamos juntos aqui com o propósito de sempre levar a mensagem, a palavra de Cristo para aqueles que estão perdidos. E hoje continuaremos falando sobre o Cristo. Agora estaremos falando sobre a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, que é alimento para a nossa alma, mas também o meio pelo qual os eleitos serão salvos. Se essa é a primeira vez que você nos visita, se inscreva, curta, compartilhe. E você que já é nosso amigo, por favor, dê essa força. Não se esqueça de apertar o sininho, curta, compartilhe, comente. Faça a sua parte para fazer o nosso canal crescer e cumprir o propósito de levar a palavra de Cristo. Dito isso, vamos para a mensagem de hoje. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Como eu disse ainda há pouco, falamos nos vídeos passados sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua suficiência, sobre o seu senhorio. Hoje estaremos falando sobre a sua palavra, que aqui Paulo chama de a palavra da cruz. Mas o que significa a palavra da cruz, Gilberto? Porque Paulo chama a mensagem de Cristo como a palavra da cruz. A palavra da cruz nada mais é do que uma outra nomenclatura, um outro termo para o Evangelho, as boas novas de Cristo, que traz salvação a todo perdido. Diante disso surge uma pergunta: por que ela é uma loucura? O que faz dela uma loucura? Primeiramente, temos que ver que Paulo deixa bastante claro que essa mensagem divide a humanidade em dois grupos: os que se perdem e os que são salvos. Alguns teólogos defendem que no original esses verbos significam aqueles que estão se perdendo e aqueles que estão sendo salvos. O primeiro grupo é descrito como aqueles que têm repulso à mensagem da cruz, aqueles que não aceitam o método de Deus de salvar o homem. Porque a cruz, o sacrifício do seu filho na cruz, é o método escolhido por Deus para trazer salvação à humanidade perdida. Para aqueles que estão se perdendo, a mensagem da cruz é loucura, um absurdo, algo que pelo seu entendimento, pela sua razão, pela sua própria sabedoria, é algo que deve ser desprezado, algo que deve ser rejeitado. Como eles poderiam aceitar um carpinteiro que foi morto numa cruz de uma maneira vergonhosa e desonrosa ser o Filho de Deus e ser o Salvador da humanidade? Certamente, essas pessoas que rejeitam a palavra da cruz, que olham e acham ela uma loucura, se autodestroem, se distanciam cada vez mais do Deus Salvador. Isso se deve por eles buscarem compreender, conhecer a Deus, não pela revelação de Deus na cruz do Calvário, mas sim pela sua própria razão, confiando na sua própria sabedoria, visto que a Bíblia diz e nos ensina que a sabedoria humana é loucura, está numa posição de antítese à sabedoria de Deus. E não é à toa que no versículo 19, Paulo cita Isaías 29:14, que diz assim: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por isso, todo aquele que se tem por sábio neste mundo deve se considerar louco, porque a sabedoria deste mundo está em posição de guerra diante da sabedoria de Deus. Entretanto, ainda que a mensagem da cruz possa parecer loucura, repulsa ou escândalo para aqueles que perecem, tanto para judeus como para não-judeus, Paulo se mostra intrépido, corajoso. Ele não se move diante da responsabilidade dele de fazer conhecido a mensagem da cruz. Vemos isso quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diante disso, podemos ter certeza que Paulo não negociaria a mensagem, a pureza do Evangelho, que nada mais é do que a palavra da cruz. Ainda que isso venha levar ele a ser ofendido, humilhado e ser chamado de louco por causa da sua exposição da palavra da cruz. Vemos em Atos, quando Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa e Festo o chama de louco. Veja, Atos 26, 24. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu, gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar?" Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso." Não é estranho Festo chamar Paulo de louco por causa da exposição da palavra da cruz. Festo era um homem natural, era um homem que não conhecia Deus, um homem que não tinha tido um encontro com Cristo, ou seja, não passou pela regeneração, não passou pelo novo nascimento. Por causa disso, ele não poderia compreender, assimilar e entender a mensagem da cruz que Paulo estava pregando. Veja o que Paulo fala sobre esse tipo de pessoas que olham para a palavra da cruz e a chamam de loucura. Veja em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, quando Paulo fala sobre o homem natural. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, todo aquele que ainda não teve um encontro com Cristo, aqueles que são religiosos, tentam até se chegar a conhecer a Deus, mas isso pela sua razão, isso pela sua sabedoria, isso pelo aquilo que eles acham que é certo, e não pela revelação da palavra da cruz que está aqui na palavra de Deus. Esses olham para a cruz e a chamam de loucura, de escândalo, e rejeitam e tentam servir a Deus do seu próprio modo. No entanto, há um outro grupo, o grupo daqueles que são descritos como aqueles que creem, aqueles que são salvos e aqueles que foram chamados. Esses têm uma visão, uma perspectiva diferente da palavra da cruz. Ela não é loucura, ela não é escândalo, ela é o poder de Deus, porque eles experimentaram esse poder quando eles abraçaram a fé em Jesus Cristo, o Cristo crucificado, e eles entenderam e compreenderam, como Paulo, quando disse: "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Aqueles que creem, aqueles que foram levados à fé em Cristo, compreenderam e entenderam, não pela sua própria capacidade, mas pela revelação do Espírito, que a mensagem da cruz, que nada mais é do que Cristo crucificado, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Veja, a mensagem da cruz não é somente uma mensagem, mas é uma palavra, é a pessoa, a palavra que se fez carne, Jesus Cristo. Ele é a mensagem da cruz, ele é a palavra da cruz, e é essa palavra que Paulo pregava. Esse era o tema principal de Paulo. Como a gente leu, Paulo descreve que tanto judeus como gentios, ou seja, não judeus, buscavam coisas segundo o seu ego, segundo a sua vontade. Mas Paulo não se movia do propósito de pregar aquilo que Deus tinha revelado para ele, que era Cristo e este crucificado. Eu quero trazer alguns textos mostrando que a mensagem da cruz estava no âmago da mensagem de Paulo. Veja, 1 Coríntios 2,2 diz assim: "Porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado." Gálatas 6,14 também diz assim: "Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo." Em Efésios 2,16 também Paulo fala sobre a importância da cruz no seu ministério. "E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela." E por fim, Colossenses capítulo 1, versículo 20. "E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus." Podemos ver a importância da cruz no ministério de Paulo. É por meio da cruz de Cristo. A cruz aqui eu não quero dizer o madeiro em si, mas sim a obra sacrificial e vicária de Cristo. Ou seja, é por meio do sacrifício de Cristo, é por meio da revelação de Deus, de sua justiça e do seu amor no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que ele reconcilia todos aqueles que creem e se chegam a ele pela fé. Cristo crucificado é a palavra da cruz. É loucura, que é escândalo para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem é a revelação poderosa de Deus.
Para aqueles que se perdem, olham para a mensagem da cruz, olham para o Cristo crucificado e veem fraqueza, veem loucura. Mas aqueles que creem, olham para a mensagem da cruz, veem o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como você tem visto a mensagem da cruz? É certo que muitos líderes religiosos têm vergonha de falar da mensagem da cruz. E por isso deturpam a mensagem, descaracterizam a mensagem, tentam fazer ela mais agradável para o público. Mas para esses, há uma mensagem de juízo, há uma mensagem de maldição. Veja que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, para esses que têm vergonha da mensagem da cruz e por causa disso deturpam essa mensagem. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já recebemos, que este seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Muitos estão sob maldição de Deus por não pregarem a palavra da cruz na sua pureza, na sua inteireza. Pregar a mensagem da cruz deve ser a meta de todo cristão. Abraçar a mensagem da cruz e pregá-la, anunciá-la até a vinda de Cristo deve ser o propósito e objetivo principal de todo aquele que se diz cristão. Você tem pregado a mensagem da cruz? Você tem meditado na palavra da cruz? Você tem sentido vergonha da palavra da cruz? Qual é a sua atitude diante da palavra da cruz? Qual é a grande importância da palavra da cruz na sua vida? Pense bem, porque a resposta para essas perguntas vai definir aonde você vai passar a eternidade. Junto com aqueles que estão se perdendo, estão se autodestruindo, ou aqueles que estão preservando a sua alma para a vida eterna com Deus. Essa palavra venha levar você a refletir, a meditar na palavra da cruz, que é Cristo crucificado. Escândalo, loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos ou estão sendo salvos é o poder de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.